Vamos estar falando nesse vídeo de pessoas que rejeitam o Criador e pessoas que rejeitam o teu Espírito Santo, pessoas que rejeitam o conhecimento, assim como nós lemos lá em Oséias, né, 4, versículo 6, né? Vocês desprezam o conhecimento, eu também desprezarei a vós, diz o nosso Criador, né? Quando nós desprezamos o conhecimento, automaticamente nós somos desprezados pelo Criador, né? Isso é muito ruim. A serva, o filho, a filha, ser desprezado pelo Criador nos últimos dias não é bom, a ponto do próprio Criador dizer para o seu povo, né? O meu povo é destruído porque faltou o conhecimento. Então, o povo do Criador da terra é um povo que tem que ter conhecimento, tem que ter sabedoria. Ter conhecimento, ter sabedoria, não é aceitar os deuses da terra, não é se encurvar aos deuses da terra, não, mas ter sabedoria do Criador na sua vida nesses últimos dias. É estar com o Criador, né? É andar com o Criador em dias difíceis, né? Ser como Enoque, que andou com o Criador em dias difíceis. Enoque esteve com o Criador em dias insuportáveis na terra. E foi nesses dias que Enoque conseguiu ser servo do Criador. Então nós vamos estar lendo 2 versículos e nós vamos entender que homens da terra têm a tendência de resistir ao Criador, de resistir à sua palavra, de resistir ao seu conhecimento. Então nós vamos estar lendo Atos 4:51. Atos 4:51. Olha a minha Bíblia aqui, ó. Atos 4:51. Isso aqui é uma Bíblia judaica, nem sei de que ano que é esse aqui, mas a gente vai ler em várias traduções este versículo, que nos dias de Estevão, os homens da terra já estavam dessa maneira, né, a ponto de resistir o Espírito do Criador. Resistir o Espírito do Criador é resistir o conhecimento, é resistir à verdade, é resistir à sabedoria. Que muitas vezes o nosso querer, a nossa vontade é pecado. Nosso querer, a nossa vontade, às vezes não é a vontade do Criador. E nós que somos filhos e filhas, nós temos que fazer o quê? Fazer a vontade do Criador nesses últimos dias. Então, para fazer a vontade do Criador, tem que entender a palavra do Criador. Tem que entender a voz do Criador. Tem que estar pronto a entender e a conhecer a hora, ou bater do Criador na nossa vida, né? Porque o Criador, ele disse, eis que estou à porta e bato, entendeu? Eis que estou às portas e bato, entendeu? Então nós temos que conhecer o bater do Criador. E para conhecer esse bater do Criador, nós temos que ter na nossa vida o quê? Sabedoria, entendimento. Então vamos estar lendo aqui 7:51 de Atos dos Apóstolos. Pode acompanhar, a gente vai ler aí em 5, 6, se precisar, vamos ler em 10 tradução, mas que cada ouvinte possa entender a palavra do Senhor. Foi uma das últimas palavras de Estevão, né? Estevão sendo apedrejado e ali falando essas palavras.
homens de dura cerviz e incircunciso de coração e ouvido. Incircunciso de coração e ouvido. Vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Entendeu? Então, meditando nessas palavras, vamos ler em outras traduções para a gente entender certo a palavra do Criador, né? Estevão, que outra tradução na linguagem de hoje. Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdo para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, com letra maiúscula aqui, ó. Sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados. Assim é a situação dos homens. Vamos ler aqui em outra tradução. NVI, essa outra tradução. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvido, vocês são iguais a seus antepassados, sempre resiste ao Espírito Santo. Entendeu? Quando fala em Espírito Santo, se diz o quê? Se diz Criador de tudo, como a própria palavra do Senhor Yahushua, né? O Criador é Espírito, e os verdadeiros adoradores adoram em Espírito, em verdade. A função do Senhor Yahushua é trazer o seu conhecimento, trazer o seu santo nome, porque a palavra diz que é o nome que a família toma no céu, é o mesmo nome que a família toma na terra, né? De acordo com Efésios 3, 15 e 16. Então é assim que nós cremos. Nós cremos como o apóstolo Paulo disse. Como esse Espírito Santo, nem o diabo que nunca viu ele, nem o diabo nunca viu o Espírito do Criador, nunca viu. De acordo com o versículo de João 1,18, né? Deus não foi visto por ninguém, entendeu? Nem o próprio diabo que morou no céu nunca viu esse Espírito do Criador, nunca viu, entendeu? Mas nós podemos ver quando ele se fez carne e habitou entre nós. Aí nós podemos ver, porque o apóstolo Paulo disse, ele é a imagem do Deus invisível. Mas fora disso, nem o diabo sabe quem é o Espírito do Criador. Nem o diabo sabe. De acordo com as Escrituras. Então essas são as palavras de Estevão. Os homens resistindo o teu Santo Espírito. Os homens resistindo o conhecimento. Os homens da época resistindo a Deus. Entendeu? Porque os homens da terra se cria uma fantasia religiosa e trabalha para defender aquela fantasia religiosa e resiste o Espírito do Criador, né? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvido. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistindo o Espírito do Criador. Agora vamos lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 8, que também diz esta palavra desses homens que resistem à palavra de Deus. E esses homens não estão resistindo ao homem que está pregando, mas estão resistindo o próprio Deus nesses últimos dias. 1 Tessalonicenses 4, versículo 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo, com letra
maiúscula. Então nós temos que ler, temos que entender. Vamos ler agora aqui em outras traduções para a gente entender a palavra de Deus. Né? 1 Tessalonicenses 4, versículo 8. Vamos estar lendo aqui, ó. Vamos estar lendo em outras traduções. Né? Vamos ler primeiro aqui nessa tradução aqui, ó. NTLH, eu nem sei. Nova tradução, não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos ler aqui, ó. É que é tantas traduções que muitas vezes nós nem conseguimos falar o nome das traduções que tem, né? Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus que dá a vocês o seu Espírito Santo. Entendeu? Quando o Criador nos dá o seu Espírito Santo, ele está nos dando o quê? Nos dando a sua verdade, para nós entender a sua palavra e não sermos enganados nesses últimos dias. Vocês acham que os homens da terra não são enganados? Sim, são enganados. Porque você vê, no Brasil tem mais de 20 mil igrejas, entendeu? E cada pessoa defendendo a sua igreja, defendendo a sua denominação, entendeu? Então não é isso que o Criador quer. O Criador quer que nós defendemos a tua palavra, defendemos a tua verdade. E para isso nós temos que ter em nossa vida o quê? O Espírito do Criador. Esse sim nos conduz à verdade nesses últimos dias. Vamos ler nessa outra tradução aqui, ó. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito. Então essas são as palavras que nós temos que entender e temos que proclamar nesses últimos dias, né? É não rejeitar a palavra de Deus, entendeu? Mesmo que ela venha ferir a nossa vida, entendeu? Ela vem ferir para nos curar, entendeu? Porque o Criador, ele nos ama. E na sua palavra, principalmente no dia da Santa Ceia, que se lê muito aquele versículo, né? Quando somos corrigidos pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo, entendeu? Então, no dia da Santa Ceia, nós vemos o quê? Nós vemos que o mundo já está condenado, entendeu? Então, quando nós somos corrigidos pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo, entendeu? Essa é a palavra de um Deus que nos ama, de um Deus que não quer condenar nós com o mundo, porque o mundo já está condenado, entendeu? Então, quando somos corrigidos por esse Deus, é para não sermos condenados com o mundo, entendeu? O mundo faz isso, faz aquilo, entendeu? Mas a palavra diz que o mundo já está condenado, entendeu? Não porque o irmão Nilson está julgando, mas é sobre a sua palavra nós podemos dizer nesses últimos dias, né? Quando somos corrigidos pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Mais uma vez vou ler o versículo. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus que dá a vós o seu Espírito Santo. Entendeu? Então não é para nós rejeitar a palavra de Deus nesses últimos dias. Vamos ler nessa Bíblia hebraica aqui, que eu nem sei a data dela. Vamos ler o Atos 7:51, que nessa Bíblia aqui, ó. Vê se dá para ler, ó. Atos 7:51, chegar bem pertinho da tela aqui, ó. É uma Bíblia antiga que o irmão Nilson achou umas folhas, mas tudo é para a honra e glória do Criador. Vamos ler o que Estevão disse aqui nessa Bíblia judaica aqui, ó. Homens de dura cerviz e incircunciso de coração e ouvido,
Vós sempre resisti ao Ruach HaKodesh. Assim, vós sois como vossos pais. Entendeu? Então, os homens têm tendência de resistir o Espírito do Criador, né? Assim como vossos pais no passado. Entendeu? Então, isso aí vem de muito tempo, né? As pessoas resistir o conhecimento, resistir o Espírito do Criador, e a própria pessoa que rejeita o conhecimento, rejeita o próprio Criador, o rejeita, né? De acordo com aquele versículo, né? Então vamos se aproximar de Deus, se aproximar do conhecimento, vamos ter conhecimento na nossa vida, para nós não sermos destruídos, né? Como aquele versículo, né? O meu povo foi destruído porque faltou-lhe conhecimento. Então fique com essas palavras, cresça na graça, cresça no conhecimento. É isso que o irmão Nilson deseja para vocês, homens da terra. Que vocês aproximem do Criador, conheça o Criador e possa invocar o teu santo nome para a salvação. No nome do Senhor Yahushua. Amém.